50 anos, uma igreja de 50 anos glorificando a Deus. E nós, como falamos ontem, trabalhamos a ideia de 50 anos nas Escrituras, na mensagem de ontem à noite, vamos concluir hoje à noite, e hoje pela manhã a ideia da glória de Deus. 50 anos aparece na Bíblia com a festa do jubileu. Como nós mencionamos, jubileu era o nome de uma trombeta que anunciava certas datas especiais, entre elas convocava as pessoas para celebrar e guardar o ano do jubileu, que era o 50º ano de um ciclo que Deus ordenou ao povo de Israel no Antigo Testamento. Então passou a designar o próprio ano que era guardado. Neste ano, a terra voltava aos seus donos originais, ela era devolvida às famílias originais, as dívidas eram canceladas e perdoadas, todos que haviam se tornado escravos durante aquele período eram libertados. E a partir daqueles ensinos, nós fizemos algumas implicações, mostrando que o jubileu é o ano no qual Deus dá novas oportunidades. Muito obrigado, Deus. Nos dá novas oportunidades. E Ele restaura então as nossas oportunidades. Vimos também que o ano do jubileu servia para lembrar que tudo que somos e temos devemos exclusivamente à graça de Deus. Que tudo é dele, tudo pertence a Ele. E que o ano do jubileu também era uma oportunidade para demonstrar confiança em obediência a Deus. Hoje eu quero continuar esse estudo do ano do jubileu e eu quero mostrar que o ano do jubileu também apontava para o futuro. O ano do jubileu era uma lembrança de que haveria um tempo que seria só jubileu. O ano do jubileu lembrava o povo de Israel de que eles não viviam a situação ideal, mas que um dia haveria um tempo que seria só jubileu, que seria só a alegria. Essa promessa aparece no livro de Isaías, capítulo 61, e nós vamos ler então Isaías, capítulo 61, e os versos 1 a 3. Isaías 61, 1 a 3. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a tua graça nos contemple nesse momento, concedendo-nos entendimento da tua palavra, apreço e amor por esta palavra e obediência à mesma. Confessamos que em nós mesmos nós somos incapazes disso. Então apelamos à tua ação graciosa. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías profetizou por perto de 60 anos, mas especificamente 54 a 56 anos durou o seu ministério profético, entre 740 a 686 a.C., durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias.
Numa primeira parte das suas profecias, ele conclamou a sua geração a confiar única e exclusivamente em Deus. A nação de Judá, que era sua nação, com capital em Jerusalém, vivia as ameaças do grande império do Antigo Oriente Próximo. E na época de Isaías, o império que dominava era o Império Assírio, e que constantemente estava ameaçando o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E este povo se sentia tentado a confiar em seus próprios recursos, ou mais ainda, a confiar em acordos internacionais, em alianças com outras nações, ou alianças com a própria Assíria, aceitando então as demandas dela, ou alianças com o Egito, ou alianças com a Babilônia, os outros grandes impérios que rivalizavam com a Assíria. E o desafio das profecias de Isaías era: vocês têm que confiar única e exclusivamente em Deus. Vocês não têm que ter aliança com mais ninguém, porque vocês já têm uma aliança. Vocês têm uma aliança com o Senhor. Mas o povo, a geração de Isaías, teimava em continuar confiando nestas alianças. De modo que eles chegaram a celebrar uma aliança com a Babilônia. E quando Isaías soube disso, Isaías disse o seguinte: olha, essa nação com a qual vocês estão fazendo uma aliança hoje, um dia ela vai voltar aqui, mas não como uma aliada de vocês, e sim como inimiga, e vai levar vocês, as riquezas de vocês, os filhos de vocês, para o exílio. A partir daí, Isaías passou a concentrar suas profecias para aquela geração futura, que viveria neste exílio. E Isaías passou a proclamar para eles que o exílio não seria o fim, mas que Deus os restauraria. E estas profecias desta segunda etapa estão registradas no seu livro a partir do capítulo 40. Mas depois de anunciar aquela restauração que Deus faria, ele passa a falar de uma futura restauração, uma restauração maior, uma restauração não apenas da nação de Israel, mas uma restauração de todo o universo. E como parte desta restauração, ele cita esse texto aqui, ou ele faz esta profecia, que diz que o Senhor havia levantado e ungido, ou traria alguém que seria ungido, e esta pessoa então iria pregar as boas novas, isto é, iria pregar o Evangelho, anunciaria o Evangelho, e anunciaria o Evangelho aos quebrantados, isto é, exatamente aqueles que haviam se quebrantado diante de Deus, que haviam visto então a mensagem de Deus, ouvido esta mensagem e se arrependido. Que Deus então curaria estes que estariam com o coração quebrantado, que Deus proclamaria libertação aos cativos, aqueles que estavam em escravidão, e poria em liberdade os algemados. Há aqui uma linguagem poética em paralelismo, por isso essa repetição. E Deus também o enviou a pregoar o ano aceitável do Senhor, que era o ano do jubileu, mas não apenas um 50º ano, e sim um ano que seria para sempre. Seria um tempo em que Deus traria vingança sobre os seus inimigos, que Deus traria justiça à terra, que Deus então colocaria as coisas no seu devido lugar, e que aí Ele consolaria todos. E este consolo traria então uma mudança na vida das pessoas. Ele traria alegria, uma coroa de alegria, em vez de cinzas,
que era uma maneira das pessoas expressarem sua tristeza, expressarem seu luto, jogando cinzas em suas cabeças. Então ele diz, não haverá mais isso, eu tirarei estas cinzas. Em outras palavras, vocês não ficarão mais tristes, vocês não terão mais motivo de luto, vocês terão uma coroa de alegria. Em vez de choro, eu derramarei sobre vocês óleo de alegria. O derramar de óleo ou ungir-se com azeite era também uma forma das pessoas expressarem alegria. Quando elas estavam tristes, quando elas estavam entristecidas, elas não faziam isso. O azeite da oliva tinha diversos usos naquela época. Servia para iluminação, para acender as lamparinas, servia para alimentação, mas também servia como cosmético. As pessoas então derramavam sobre a cabeça, ungiam-se como uma maneira de tornar o cabelo mais penteável, tornar o cabelo mais bonito e tornar o rosto mais brilhante, tornar o rosto mais aparente. Então essa era a ideia do derramar o azeite, ungir a cabeça com óleo, diz lá no Salmo 23, inclusive, esta ideia de tornar a pessoa então manifestando, expressando sua alegria. Quando as pessoas estavam tristes, elas não faziam isso, né? Elas então não demonstravam esta alegria. Então quando Deus diz aqui, eu vou então derramar óleo de alegria em vez de pranto, Ele está dizendo, eu vou tirar a tristeza, eu vou afastar a tristeza e eu vou trazer a alegria para vocês. Vocês vestirão veste de louvor em vez de espírito angustiado. Uma outra maneira das pessoas expressarem tristeza, expressarem luto, que várias vezes nós notamos no Antigo Testamento, era vestindo panos de saco, certo? Tirando a roupa festiva e colocando uma roupa áspera, uma roupa então que atingia, afligia a pele. Era uma maneira das pessoas expressarem sua angústia. Usando estes costumes da época e colocando numa linguagem poética, Isaías está dizendo, Deus vai tirar esta roupa de angústia de vocês e vai colocar vestes de louvor, veste de alegria. E vocês serão comparados a carvalhos, a árvores frondosas, a árvores bonitas, a carvalhos de justiça, a árvores que expressam a justiça, que foram plantados pelo próprio Senhor para a sua glória. Isaías então, como eu disse, em forma poética está dizendo, vai ter um tempo em que Deus vai acabar com a tristeza neste mundo e vai trazer um período só de alegria. O ano do jubileu, que a gente comemora a cada 50 anos, era como se Isaías estivesse dizendo, é um símbolo de que vai ter um tempo que vai ser para sempre ano do jubileu. Como diz o livro de Hebreus, o Antigo Testamento, com sua lei, Hebreus 10, 1, Colossenses 2, 16 e 17, fala daqueles costumes do Antigo Testamento, as festas, os sacrifícios, eram sombras. Eu gosto de usar a palavra, eram fotografias que apontavam para uma realidade futura, que mostravam uma realidade que ainda viria. Quando você tem a foto de alguém, vamos ilustrar assim, vamos pensar numa moça que está noiva de um rapaz, e esse rapaz viajou, e ela só tem a foto. Então a foto lhe serve como lembrança. A foto lhe diz desse rapaz, lhe mostra esse rapaz. Mas quando o rapaz chega, o que acontece com a foto? Ela é esquecida. A foto não se faz mais necessária. A foto serve quando o rapaz está longe, mas se o rapaz está perto,
e a moça continua, o rapaz aqui do lado, e ela continua olhando a foto, tem alguma coisa errada, não é verdade? Se o rapaz aqui não precisa mais da foto. Essa é uma ilustração de alguns preceitos do Antigo Testamento. Colossenses 2, 16 e 17, veja lá comigo. O apóstolo vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Note que o apóstolo Paulo está falando daquelas regras alimentares que havia no Antigo Testamento, comida, bebida, os dias de festa, as várias festas que o povo do Antigo Testamento comemoravam, Páscoa, primícias, tabernáculo, a lua nova, que era o início do mês, o calendário que o povo judeu seguia, era o calendário lunar, e a lua nova marcava o início de cada mês, ou sábados. E você percebe que sábados está no plural. Por quê? Porque o povo judeu tinha o sábado semanal, mas como nós vimos ontem, tinha também o sábado anual. A cada 6 anos, o 7º ano era o ano sabático, que lá em Levítico, capítulo 25, é chamado inclusive assim, o sábado, a semana de anos. Então ele diz, estas coisas, todas estas coisas, têm sido sombra daquilo que havia de vir, apontavam, mostravam uma outra realidade, uma realidade que ainda viria, era apenas uma sombra, como alguém que está caminhando e a sua sombra aparece primeiro. A pessoa sabe através daquela sombra que está vindo alguém, então ela fica olhando a sombra. Mas quando a pessoa aparece, ela não precisa mais acompanhar a sombra, a pessoa está ali. É esta imagem que o apóstolo Paulo utiliza para falar disso, incluindo o ano do jubileu. Ele apontava para uma outra realidade que viria. E em Hebreus capítulo 10, verso 1, ele vai dizer, ora, o autor de Hebreus, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Aqui ele está falando dos sacrifícios. Esses sacrifícios que o povo de Israel tinha a obrigação de praticar no Antigo Testamento, ele diz, eram sombras. A lei apresentava sombras de bens que ainda viriam, de bens vindouros. Como eles eram repetidos, ano a ano repetidos, isso já indicava que eles não tinham o poder de aperfeiçoar, de tornar perfeitos os seus ofertantes, de apresentar a situação ideal. O mesmo pode-se dizer do ano do jubileu. A cada 50 anos era repetido. Então vamos só relembrar aqui para que servia o ano do jubileu. O ano do jubileu servia para trazer equilíbrio social e econômico e equilíbrio ecológico. Equilíbrio social e econômico. A família que durante aquele período tinha perdido sua terra, seja por má administração, seja por negligência, ou seja por outras condições como doenças ou qualquer outro evento, ela recuperava a sua terra e tinha oportunidade para começar. Se o povo de Israel tivesse obedecido à lei do jubileu, na terra de Israel
haveria um equilíbrio social e econômico. Não haveria nem pessoas excessivamente ricas, nem pessoas em condição de indigência. A cada 50 anos, todos receberiam sua terra de volta e teriam a oportunidade de recomeçar com equilíbrio social, com equilíbrio econômico. E também eles estariam dando a oportunidade para a terra descansar, para a terra se recuperar. Haveria equilíbrio ecológico. Mas aí então, imagine, esse ano foi o ano do jubileu, cada um recebeu de volta a sua terra, as dívidas foram canceladas, ninguém está devendo mais nada, se devia era coisa do passado, agora está começando sem dívida, está começando com sua terra. Se alguém ficou endividado a ponto de se vender como escravo, agora alcançou sua liberdade, está livre. Mas o que aconteceria nos próximos 50 anos? Outras pessoas perderiam sua terra de novo. Outras pessoas contrairiam dívidas de novo. Outras pessoas teriam que se vender como escravas de novo. E agora só novamente no ano do jubileu. Aí tudo era renovado. Mas nos próximos 50 anos, o ciclo se repetia. Mas Deus prometeu através do profeta Isaías: vai ter um tempo que isso não vai mais acontecer. Vai ter um tempo que será jubileu para sempre. Então, a cada 50 anos, eles lembravam: isso aqui é só uma sombra, isso aqui é só uma fotografia do futuro. É algo que Deus vai fazer. Ele vai enviar o seu servo, ele vai enviar o seu ungido. E este servo, o Messias, o ungido do Senhor, virá e anunciará as boas novas, as boas notícias, que no Novo Testamento foi traduzido como Evangelho. A mensagem da salvação de Deus. E esta mensagem da salvação falava de uma restauração da criação. Uma restauração da terra, de um novo céu e uma nova terra, conforme o próprio profeta Isaías vai anunciar capítulos mais na frente. Deus criou o mundo perfeito. Ele mesmo disse, depois de olhar tudo o que ele havia criado, inclusive o ser humano, ele viu que era muito bom. E ele criou este mundo para ser o seu reino, para expressar o seu domínio sobre este mundo. Mas o ser humano resolveu aliar-se com o inimigo de Deus. Cedeu à tentação e se colocou contra Deus. O ser humano não quis ser o vice-regente de Deus. A imagem de Deus aqui, isto é, aquele que representa Deus, aquele que estaria encarregado de cuidar dos interesses de Deus na sua criação. Ele ouviu a voz da tentação que ele poderia ser Deus, que ele poderia ter autonomia, que ele não precisava ser submisso a um Deus soberano, mas que ele poderia ser Deus. E ele acreditou nesta mentira e se voltou contra Deus. E isso trouxe o pecado para dentro da criação. E isso trouxe o pecado para o mundo. E causou um mundo como nós temos hoje. Um mundo com ambição, um mundo com egoísmo, um mundo com ira, um mundo com desconfiança, um mundo com pecado, um mundo com doença, um mundo com a morte, um mundo com tristeza. Mas Deus disse que não ficaria assim. E nós temos que aprender a ler a Bíblia assim. A Bíblia contando uma história. Se você prestar atenção, Gênesis 1 e 2
criação dos céus e da terra. Apocalipse 21 e 22, criação do novo céu e nova terra. Início e fim. E a história contada pela Bíblia, a partir de Gênesis 3 até Apocalipse 20, é a história do projeto de Deus para restaurar sua criação. Aprenda a ler a Bíblia assim. Ela me conta uma história. Nós estamos muitas vezes acostumados a ler a Bíblia aos pedaços, né? Mas só colocando aqui para você, quando a Bíblia foi originalmente escrita, ela não estava dividida em capítulos e versículos. Isso aconteceu posteriormente. Então cada livro era uma descrição completa, era uma narrativa completa, com exceção do livro de Salmos, que cada salmo é uma unidade, mas os outros livros não. Quando a Bíblia foi colocada na forma que nós temos hoje, uma forma de códice semelhante aos livros, ajuntados todos os livros juntos, então alguém teve a ideia, quase 1000 anos depois da Bíblia escrita, ou mais de 1000 anos depois, de dividir em capítulos, e depois outra pessoa dividiu em versículos, para nos ajudar a encontrar, porque seria muito difícil eu hoje à noite levar vocês para o livro de Isaías, esse capítulo 61, se ela não tivesse dividido assim. Só que isso, na minha opinião, trouxe uma ajuda, mas trouxe também uma certa mentalidade da gente de ler a Bíblia de uma maneira um pouco fragmentada. Então eu sempre desafio os crentes ou de ano em ano, ou a cada 2 anos, lerem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para pegar o fio da história, para pegarem o enredo da Bíblia, que ela tem um enredo, ela tem uma história. E qual é a história? É a história de Deus, por amor à sua própria glória, atuando através de pessoas que Ele escolheu para restaurar sua criação, exatamente para trazer o jubileu eterno, novos céus e nova terra, um mundo sem tristeza, um mundo não mais marcado pelo pecado. E aqui, através do profeta Isaías, ele está dizendo: Deus um dia vai mandar o seu ungido, isso é o seu Messias, o seu Cristo, e ele virá, e ele vai anunciar esta mensagem de restauração, esta mensagem de salvação, e esta mensagem então vai curar aqueles quebrantados, isto é, aqueles que abriram mão de seu desejo de autonomia, aqueles que abriram mão do seu desejo de mandar na própria vida e se curvaram diante do Senhor. Porque o que ocorre no mundo desde Gênesis 3 é uma guerra, e é esta guerra que a Bíblia narra, a guerra de 2 reinos, a guerra do reino de Deus contra o reino dos rebeldes, o reino daqueles, como diz o Salmo número 2, que diz: levantemo-nos contra o Senhor, vamos sacudir as nossas algemas, não queremos que Ele reine sobre nós. Mas o Salmo também diz que Deus lá do céu olha e ri e diz: coitado de vocês, o tempo de vocês vai chegar, num tempo marcado eu vou tratar com vocês. Mas o Salmo também termina com uma advertência: aproveite esse tempo agora para se curvar diante do Filho, para aceitar o reino do Filho, para ter o coração quebrantado e sair do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Isaías está dizendo, dentro desta mensagem que Deus já havia anunciado em Gênesis 3,15, a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, mas ele anuncia que o descendente da mulher iria vencer a serpente, porque iria esmagar a sua cabeça. E Isaías está dizendo, essa guerra vai chegar ao final, e aqueles que com o coração quebrantado aceitarem o reino de Deus, o domínio de Deus através do seu ungido,
serão então curados, serão libertos, desfrutarão do ano aceitável do Senhor, porque Ele vai exercer a sua vingança contra aqueles que continuarem rebeldes. Então Ele há de trazer o seu consolo e transformar a vida de tristeza em vida de alegria. De modo que todo devoto de Israel do Antigo Testamento, quando celebrava o ano do jubileu, lembrava disso. Um dia a vida será só de jubileu. Um dia a vida será só de alegria. Este cumprimento deu-se início com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então, o ano do jubileu anunciava uma promessa da restauração de todas as coisas. E isso começou a se cumprir com a chegada do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. Lucas narrando então o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele coloca essa passagem logo no início do ministério de Jesus, logo após seu período de jejum no deserto, sua tentação, e diz que ele foi para Nazaré. Nazaré foi a cidade onde ele foi criado. E então ele entrou num sábado na sinagoga. Então, como Jesus era judeu, o dia da adoração para ele era o sábado, quando lá as pessoas se reuniam na sinagoga, e ele foi. E segundo o costume, Jesus já era considerado um rabi, um mestre. Ele levantou-se para ler. Então, na sinagoga, as pessoas ficavam assentadas, normalmente era assim do lado, não tanto como aqui numa igreja, de frente para, mas normalmente assim do lado, e havia na frente um baú, uma espécie de arca, onde ficavam os livros da lei, não na forma de livros como nós temos hoje, mas em rolos, ficavam ali, e tinha marcado qual seria a leitura do dia. E tinha uma pessoa que era responsável por aqueles livros. Ela então abria aquele baú, aquela arca, e passou para o Senhor Jesus Cristo o livro do profeta Isaías, aquele rolo. E Isaías então desenrolou até chegar nessa parte. E aí nos versos 18 diz que ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu exatamente o texto que nós lemos lá em Isaías. Ele leu, abriu lá e leu. Aí ele enrola novamente o livro então tinha duas partes de madeira, dois rolos de madeira que você desenrolava, depois enrolava. Ele devolve ao assistente, aquele encarregado de colocar o livro de novo, e ele se assenta. E o que quer dizer com isso? Naquela época, não é como hoje, que aquele que está explicando a palavra fica em pé. Não. Na sinagoga, a leitura da palavra era feita em pé. Mas na hora da explicação, isso é da pregação, o rabi, o pregador, também se assentava. Tanto é que eles chamavam cadeira de Moisés. A ideia de cadeira de Moisés, né, de onde inclusive vem a nossa palavra cátedra, usada nas universidades, isso é a cadeira de ensino de determinada matéria, era que ali era onde a pessoa encarregada do ensino naquele dia se assentava e iria ensinar. Lendo os evangelhos, você vai ver que várias vezes os evangelhos falam de Jesus se assentando. E sempre que ele se assentava, os seus discípulos entendiam o quê? Ele vai ensinar. No Sermão do Monte, ele sobe a uma planície e se assenta. E quando ele se assenta, os discípulos se aproximam porque sabiam, ele vai ensinar.
Em Mateus 13, ele está à beira do mar da Galileia, aí ele entra no barco e se assenta. E os discípulos já sabem, se ele se assentou é porque ele vai ensinar. Aqui, ele se assenta. E todo mundo fica olhando para ele, porque sabia que ele vai fazer o quê? Ensinar. Ele vai explicar a passagem. E Jesus então passa, verso 21, a explicar e dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a palavra de Isaías. Ela está se cumprindo hoje. O Messias chegou. Aquele ungido pelo Senhor está aqui. Ele está anunciando a palavra. Ele é o Cristo, isto é, o ungido. Ele é o Messias. No capítulo 3 de Lucas, verso 22, é dito como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo. E é dita uma outra palavra que junta o Salmo 2 com um texto de Isaías: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Tu és o meu filho amado, a minha alegria, o meu prazer, o meu plano será realizado através de ti. Jesus então era este Messias, isto é, este ungido. A palavra Messias significa ungido, tal qual a palavra Cristo. Ele é. Ele veio então anunciar o reino de Deus, como diz capítulo 4 de Lucas, verso 43. O Senhor Jesus diz: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Em Atos capítulo 10, verso 38, quando vai pregar para Cornélio, o apóstolo Pedro diz exatamente isso. Atos capítulo 10, verso 38. Ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus está dizendo: eu sou o ungido. Essa profecia está se cumprindo. Eu sou aquele que Deus prometeu lá no Antigo Testamento, que viria para proclamar o Evangelho, para anunciar as boas notícias da restauração, para proclamar a libertação. Eu sou aquele que Deus enviou para trazer a restauração da vista, para colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que era exatamente o ano do jubileu. Só que não mais um jubileu a ser comemorado a cada 50 anos, mas um jubileu que seria para sempre, onde a justiça, a paz, a alegria se instalaria em toda a terra. Jesus Cristo então proclama ali na sinagoga de Nazaré: eu sou este. E o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, vai dizer que com Jesus chegou o tempo da salvação, citando também texto lá de Isaías, texto lá do Antigo Testamento, Isaías 49, 8. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Chegou o tempo da salvação, chegou o tempo de desfrutar da salvação de Deus através de Jesus. Só que, como eu mencionei pela manhã, aquela vinda de Jesus não foi exatamente como tinha a expectativa dos judeus. Apesar de que o Antigo Testamento havia prometido o Messias,
Mas havia dito também que seria o Messias sofredor. O livro do profeta Daniel, capítulo 9, deixou claro que o Messias seria morto e que depois haveria uma tribulação. Mas o povo de Israel se concentrou apenas na restauração. E aí, aqui em Nazaré, as pessoas não aceitam a pregação de Jesus e ele acaba sendo expulso da cidade. Ele é expulso da cidade, mas ele veio. E o que eu quero destacar aqui é que o jubileu, em primeiro lugar, anunciava a restauração de todas as coisas. Segundo, esta restauração depende do ministério do Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, não vai ter jubileu para sempre. Sem Jesus, não vai ter restauração. Ele veio e deu início a esse cumprimento, de modo que nós vivemos agora o tempo da oportunidade. O tempo quando qualquer pessoa arrependida dos seus pecados pode ser transportada, como diz o livro de Colossenses, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só que não chegou de forma completa. Aguarda a plenitude. Nós temos apenas as primícias. E para mim essa ideia de primícias reflete bem o que está acontecendo. Havia no Antigo Testamento a festa das primícias. O que seria a festa das primícias? A festa das primícias era dos primeiros frutos. As pessoas preparavam a terra, plantavam, aguardavam as chuvas chegavam, aí eles cuidavam da roça, aí surgiam os primeiros frutos. Eles iam e colhiam os primeiros frutos e ofertavam a Deus. Os primeiros frutos não eram a colheita completa, mas era um símbolo de que haveria colheita. Aqueles do Nordeste, especialmente do Nordeste, parte da agricultura, podem ter uma figura que quando eu cheguei no Nordeste e comecei a ver, eu vi que se adequa bem. Hoje, com a perda muito da zona rural, não acontece tanto. Mas era o tempo do feijão verde e milho verde. Aqueles que são do Nordeste lembram disso, né? Enfrentando o problema de ter que esperar bem a chuva. Aqui no Pará não tem isso, porque todo dia chove, né? Mas lá tendo que esperar exatamente a época da chuva para plantar. E eu lembro de várias famílias chegando em casa e o marido dizendo: mulher, eu já vi feijão verde e milho verde no mercado. O que isso significava? Tivemos inverno e vamos ter colheita. Porque se tem feijão verde, se tem milho verde, é sinal que houve chuva suficiente para ter safra. Agora, o agricultor não colhe todo o seu feijão verde, nem colhe todo o seu milho verde. Então, o feijão verde e o milho verde é um equivalente para as primícias lá do Antigo Testamento. Ele colhe uma parte para festejar, para se alegrar, porque houve inverno. Então nós estamos comendo essa pequena parte verde, porque nós sabemos que daqui a pouco nós podemos colher tudo. Nós vamos colher quando já estiver maduro, já estiver seco, mas o feijão verde, o milho verde, é um símbolo de que vamos ter uma colheita farta. Essa era a ideia das primícias para o povo de Israel. Colhiam uma parte, mas que era símbolo da colheita total. Hoje, nós vivemos o tempo das primícias. O reino começou, mas colhemos apenas as primícias. Esta linguagem, inclusive, aparece no livro de Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos as primícias do Espírito, Romanos 8, 23. Quando ele diz que a natureza geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, geme e suporta angústia.
mas também nós que temos as primícias do Espírito. O que isso quer dizer? Nós não temos tudo que foi prometido para nós. Nós só temos as primícias. Nós já temos o Espírito Santo. Nós já temos a salvação. Nós já fomos justificados. Nós já temos a promessa de morarmos com o Senhor Jesus para sempre. Mas ainda estamos neste mundo. Ainda enfrentamos tribulações. Ainda enfrentamos doenças. Ainda enfrentamos a morte. Nosso corpo ainda se cansa. Nosso corpo ainda adoece. Nosso corpo ainda se desgasta. E nosso corpo ainda morre. Porque nós só temos as primícias. Mas um dia, como ele diz aqui, nós teremos a redenção do nosso corpo. Nós teremos tudo. Não só o Espírito Santo em nós, mas um corpo, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, adequado ao Espírito Santo. Um corpo redimido pelo Espírito Santo. Temos apenas as primícias do jubileu. Mas aguardamos o tempo do jubileu completo. Jesus também explicou este intervalo lá em Mateus capítulo 13, versos 40 a 43, com a parábola do joio e do trigo. A parábola toda vai aparecer, contada por Jesus em Mateus 13, versos 24 a 30. A parábola é mais ou menos assim, que um homem, então, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante, pode ser comparado a um homem que preparou o seu campo e plantou a boa semente. Mas enquanto os seus empregados dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E aí, quando cresceu, os empregados do dono do campo viram e disseram, Senhor, o Senhor plantou a boa semente, mas agora nós temos aqui o joio também. O Senhor quer que a gente arranque esse joio? Ele diz, não, vocês não vão arrancar o joio, porque se vocês tentarem arrancar o joio, pode acontecer de junto vocês também arrancarem parte do trigo. Vocês aguardem, eles vão crescer, e na época da colheita, aí eu vou dizer para os ceifeiros que eles podem chegar, aí eles vão tirar o joio, vão atar o joio em feixes e vão ser queimado, e depois a gente recolhe o trigo. Aí, depois os discípulos perguntam, verso 36 de Mateus 13, explica para a gente essa parábola, a gente não entendeu esse negócio aí, de joio que cresce junto com o trigo, a gente não entendeu. Aí Jesus vai explicar, olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino já se fazem presente. O reino de Deus já se faz presente na pessoa dos filhos do reino. Agora o joio são os filhos do maligno. E aqui Jesus, em outras palavras, repete o que foi dito por Deus lá em Gênesis 3,15. Uma guerra entre dois reinos. Os filhos do reino de Deus e os filhos do reino rebelde, que estão em oposição a Deus. Os filhos do maligno. Aí ele diz que o inimigo que semeou é o diabo. E a colheita será a consumação do século. A palavra século expressa uma ideia de mundo, mas não mundo planeta Terra. E sim mundo exatamente o reino rebelde, o reino em oposição a Deus, o reino que faz guerra contra Deus. Quando a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, ela não está querendo dizer que Satanás é o príncipe do planeta Terra. O planeta Terra foi criado por Deus e pertence a Deus e será redimido por Deus, será restaurado por Deus. Quando diz que Satanás é o príncipe deste mundo, é o príncipe deste reino que está em rebeldia. O reino expresso lá no Salmo 2, dos reis deste mundo que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido.
um dia o reino deste mundo, este reino rebelde, vai acabar, vai chegar à sua consumação. E Jesus diz: da mesma forma como o joio foi colhido e lançado no fogo, assim será na consumação. No dia marcado para o término do reino deste mundo, do reino em rebeldia, Ele vai mandar o Filho do Homem com os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e vão lançar na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. A divisão se dará aqui, será feita por Deus. Jesus está dizendo, no momento, o mundo, ele não está se referindo à igreja, lembra, o campo é o mundo. No mundo tem os filhos de Deus e os filhos do maligno, o bem e o mal. Tem no mundo. Não compete à igreja sair perseguindo as pessoas. Não compete à igreja tentar fazer valer o reino de Deus aqui através da força do seu braço. Todas as vezes que isso foi tentado, o que aconteceu? Trigo foi arrancado junto com o joio, injustiças foram cometidas. E Jesus já tinha ensinado isso. Vai ter escândalos mesmo no mundo? Vai ter problemas mesmo? Vai ter pecado no mundo? Lembra, não é a igreja, é o mundo. E o povo de Deus deve esperar. Quando nós voltamos para Lucas, você percebeu que quando você compara aquele texto com Isaías, Jesus não leu uma frase: o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa frase. Por quê? Porque o dia da vingança ainda não chegou. Chegou a proclamação do Evangelho, chegou o anúncio das boas novas, chegou o anúncio do reino, mas o dia da vingança ainda vai chegar. Podemos dar uma outra ilustração, baseado nas Escrituras, na pregação de João Batista. Quando João Batista anunciou a vinda do Messias, ele falou, ele vai batizar vocês com o quê? Espírito Santo e fogo. Dois batismos, Espírito Santo e fogo. E quando você lê, volte lá para Mateus 3, quando você lê essa pregação de João Batista, fica claro que fogo ali fala de juízo, certo? Veja o capítulo 3, verso 10. Ele diz assim: já está posto o machado à raiz de todas as árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Então ele retrata o Messias como alguém que chega com um machado e vai cortar as árvores que não produzem bom fruto. E vai fazer o que com essas árvores? Purificá-las para que elas deem bom fruto, é isso? Vai lançá-las no fogo. E aí no verso 12, ele usa uma outra imagem. A pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. O que vem a ser uma eira? A eira era um terreno plano, normalmente num lugar alto, de chão batido, onde depois que as pessoas colhiam, faziam sua colheita dos cereais, elas levavam para aquele lugar plano e elas malhavam o trigo ou a cevada, malhavam o grão, isso elas batiam, certo? Ou faziam com que animais, puxando então certos trilhos, passassem por cima para fazer a separação da palha do grão. Novamente, eu não sei como é aqui no Pará, mas lá no Ceará eu cheguei a ver, certo?
Como é que se fazia, por exemplo, para você? Hoje está tudo em máquina, né? Mas na época, colhia-se o feijão e a debulha, como era feita? Normalmente com galhos. Batia-se para separar a parte externa do grão. Fazia o mesmo com o milho, com o arroz e assim por diante. Jesus está usando esta figura, que era um costume lá no Antigo Testamento. Agora os cereais que eles plantavam lá eram trigo, cevada, centeio, eram esses cereais. E ele está comparando. Olha, o trigo vai ser colhido, vai estar lá na eira, certo? Você talvez conheça o ditado em português, sem eira nem beira. Então isso quer dizer o quê? A beira fala de casa, né? Daquele beiral da casa. E eira era o lugar de colheita. Então quando fala de alguém sem eira nem beira, é alguém que não tem nem casa, nem tampouco tem um terreno que planta para colher, certo? Não é alguém sem eira nem beira. A eira então fala desse terreno, e era levado para lá o cereal, ele era malhado, e depois fazia o quê? A pá, ele recolhia o trigo no celeiro, e a palha, fazia o que com a palha? Queimava com fogo inextinguível. Fogo que não se apaga, juízo. Aí no meio desses dois usos da palavra fogo, João fala que ele batizava com água, mas o que viria depois dele, que era mais poderoso, que ele não era digno nem de cuidar das sandálias dele, vai batizar com Espírito Santo e fogo. Salvar e julgar. Trigo, equivalente a ser batizado com o Espírito Santo, ser recolhido no celeiro, ser árvore de bom fruto e batizado com fogo. É a árvore que não produz bom fruto e é a palha. João Batista anuncia isso e ele acreditava que Jesus iria fazer isso. Tanto é que quando João Batista foi preso, estava preso, ele mandou 2 discípulos perguntarem para Jesus: e aí, como é? Eu estou preso, eu anunciei o reino e estou preso. Cadê o batismo com fogo? Cadê o juízo? Cadê a separação? Aí Jesus responde para os discípulos de João: vão lá e digam para João que eu estou cumprindo as profecias. E Jesus então cita um texto de Isaías 42. Eu estou cumprindo, mas por enquanto eu trago apenas o batismo com o Espírito Santo. O batismo com fogo ainda aguarda. O dia da vingança do nosso Deus vai ser no juízo final. Esse é o tempo da oportunidade. O tempo das pessoas se curvarem a Deus e aceitarem o seu domínio. Porque um dia a consumação vai chegar. O dia da vingança do nosso Deus vai chegar. E a igreja acreditava nisso. Veja o que é pregado em Atos capítulo 3, versos 18 a 26. O apóstolo Pedro pregando, Atos 3, 18 a 26. Veja o que ele diz: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo, isso é, o seu ungido, o seu Messias, havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, tempos de restauração, tempos quando Ele vai consumar o plano dEle, e Ele envie o Cristo, o Messias novamente, que já vos foi designado. Jesus, Ele veio uma vez, sofreu, pagou pelos pecados, subiu, enviou o Espírito Santo, mas Ele um dia vai voltar. E aí verso 21, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aí ele passa a citar alguns destes profetas.
Deus vai restaurar todas as coisas. Ele vai fazer isso através do seu Filho Jesus. O jubileu era uma lembrança desta promessa, que um dia esse mundo será transformado por Deus e será só alegria. Isso depende da obra do Senhor Jesus Cristo, obra que Ele já realizou na cruz. Vivemos agora o tempo da oportunidade, o tempo da espera. E o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, arrepender-se dos pecados e submeter-se a Deus. Aceitar o seu domínio, entrar no reino do Filho do seu amor, fazer parte do reino de Deus. Em segundo lugar, proclamar esse evangelho. Atos capítulo 1, versos 6 a 8, quando Jesus está falando do reino de Deus depois da ressurreição para os discípulos perguntam: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus está falando do envio do Espírito Santo. E quando ele fala do envio do Espírito Santo, os discípulos logo imaginam: o Espírito Santo vai chegar e vai renovar tudo. Mas ele diz: não vos compete saber tempos e épocas. O que vocês vão receber desta vez é o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Arrepender-se e se curvar e proclamar este evangelho a outras pessoas. Anunciar que Deus um dia vai restaurar todas as coisas. E esperar. Vamos para Apocalipse agora para encerrar. Esperar com alegria novos céus e nova terra. Capítulo 21, versos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta expressão, enxugar dos olhos toda lágrima, não quer dizer que vai ter choro nesse momento. É uma expressão poética para dizer o seguinte: não vai ter mais lágrimas. Todo motivo para chorar acabou. Não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter dor. Deus vai acabar com todo motivo de dor, com todo motivo de lágrima. Será só alegria. Isso é repetido no capítulo 22, versos de 1 a 5. Certo? Diz: ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Ele mostrou a praça onde está o rio, mostrou a árvore da vida, os frutos então que impedem a doença nas pessoas. Aí diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Vai estar o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos. Esse é o jubileu que nós esperamos. Já está garantido, porque o Messias já veio, morreu, pagou pelos pecados do seu povo, foi ao céu e enviou o Espírito Santo como garantia, como a parcela que garante que ele vai resgatar o seu povo. E um dia ele voltará para completar aquilo que ele começou, e ele reinará para sempre. Será apenas alegria. No momento, nós vivemos a esperança. Quero trazer uma implicação aqui. Não espere neste mundo nada que seja só alegria.
Não há casamento que é só alegria, não há. E se você está esperando isso, se ainda não casou, nunca vai casar. Porque não há casamento que é só alegria. Não há família que é só alegria. Não há igreja que é só alegria. Não há emprego que é só alegria. Não há vida que é só alegria. Porque somos o trigo, mas o joio ainda habita nesse mundo. Então, não espere perfeição neste mundo. Não crie a expectativa de que é só alegria. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: esperemos sofrimento também. Esperemos tristeza também. Não vamos ficar alarmados, abismados, porque está acontecendo isso, está acontecendo guerra, está acontecendo peste, está acontecendo epidemia, e aí? Jesus disse, vai ser assim mesmo. Até a restauração de todas as coisas vai ser assim. O povo de Deus não tem que se espantar com isso. Se existe um povo que não deve se espantar com isso, é o povo de Deus. Já foi alertado. O céu não é aqui. O céu ainda não chegou. Um dia ele vai chegar. Aí será só alegria. Até lá, continuemos alegres, mas uma alegria na esperança, não uma alegria fundamentada em situações e circunstâncias. Ainda vamos adoecer, ainda vamos perder pessoas pela morte, ainda vamos ter problemas, ainda vamos ter lutas, mas carregamos no coração a certeza, porque Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu e enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo veio e nos selou garantido. Esperem, Jesus diz, vocês estão marcados como meus, e um dia eu vou voltar para vocês. Aí sim, vai ser só alegria. Amém.